Vamos então continuar o nosso projeto. Portanto, até agora nós temos o player que já se movimenta, já tem as animações, já temos um esqueleto, um inimigo que nos segue, que nos ataca e que nos tira vida. Para hoje vamos andar à volta da interface, aquilo que se chama o interface com o utilizador, ou o heads-up display, como vocês preferirem. Basicamente, a interface em que nós vamos mostrar ao jogador quanta vida é que ele tem, que arma é que ele tem selecionado, e também vamos aproveitar para criar um menu de jogo que vai pôr o jogo em pausa quando for ativado, e também, porque está tudo relacionado com a interface, um sistema de mensagens. Portanto, uma maneira que nós vamos ter de dizer ao jogador, por exemplo, que uma porta está fechada ou que ele não pode entrar na água porque vai perder vida. Portanto, diferentes maneiras que nós vamos usar a interface que o Unity nos permite criar. Então, para nós criarmos uma interface com o jogador, vamos começar aqui na hierarquia por criarmos um componente do tipo UI Canvas. O Canvas é, digamos assim, o pai de toda a nossa interface. Dentro deste componente, quando vocês o adicionam, ele automaticamente vai adicionar este novo Game Object, que é o Event System. Não o apaguem, porque se o apagarem, a interação com o Canvas fica comprometida. Portanto, não vai ser possível, por exemplo, clicar em botões, nem nada do género. Portanto, ele é necessário cá. Aqui no Canvas, os diferentes componentes que são adicionados, o mais importante é este Canvas Scaler. Porquê? Porque basicamente nós não queremos que a nossa interface seja dependente da resolução do computador ou do dispositivo em que o nosso jogo vai estar a ser executado. E então nós vamos alterar aqui na configuração, em vez de Constant Pixel Size, para Scale with Screen Size. E basicamente isto vai fazer com que toda a nossa interface vai aumentar e diminuir, portanto vai se adaptar à resolução do ecrã do dispositivo em que o jogo está a ser executado. Agora, para nós podermos criar a nossa interface, vamos aqui na cena mudar a maneira como a cena está aqui a ser mostrada. Portanto, neste separador da scene há aqui esta barrazinha e há aqui um botão que diz 2D. Vamos clicar nele e basicamente o que o Unity agora está a fazer é mostrar-nos a nossa cena. Eu estou a fazer zoom out com a rodinha do rato e depois com a roda do rato clicando e arrastando para centrar aqui no ecrã. Basicamente o Unity está-nos a mostrar a nossa cena em 2D, portanto do ponto de vista do... Deixem-me puxar esta barrazinha aqui. Portanto, do ponto de vista do eixo dos Zs, portanto, o eixo dos Zs fica fixo e mostra-nos a nossa interface em 2D. Portanto, este retângulo branco que tem estas bolinhas aqui nos cantos é, digamos assim, a área disponível no nosso ecrã de acordo com o que temos aqui em cima. Se vocês quiserem, podem ter diferentes resoluções, por exemplo, se querem pôr 16 por 9, neste caso, em 16 por 9, a área disponível, já, como podem ver, é mais pequena. Podem pôr em 16 por 10 e podem, se quiserem, testar diferentes resoluções e até acrescentar as vossas próprias. Clicando aqui neste símbolo do mais, vocês podem acrescentar outro tipo de resoluções. Isto é útil para nós podermos testar se a nossa interface vai estar visível em diferentes resoluções que nós esperamos que o utilizador vai correr o nosso jogo. Nós depois vamos ter também um menu em que o utilizador vai poder definir a resolução a que quer que o jogo corra e convém que depois essas resoluções que nós definimos nesse menu sejam testadas para ver se está tudo a funcionar como deve ser. Pronto, agora dentro do Canvas, uma coisa que nós vamos precisar é de um painel, de uma área. Vamos aproveitar a área aqui embaixo do ecrã para mostrar duas coisas. Por um lado, a vida que o jogador ainda tem disponível. Portanto, lembram-se que nós no player temos esta classe da vida e nós queremos mostrar a vida atual. E também a arma que ele vai estar a utilizar, porque nós vamos permitir que o utilizador utilize diferentes armas. Nós temos aqui para já, se não me engano, é só o script de atirar. É isso que eu andava à procura.
está aqui, script a tirar, depois ele foi mudado para aqui por causa de fazer a animação. Hum, Pronto, neste caso ele está a tirar uma pedra, mas nós podemos querer, por exemplo, ter a opção de atirar também uma granada explosiva ou uma coisa qualquer do género. Portanto, vamos poder dar-lhe diferentes armas ou até usar uma pistola. E então vamos mostrar também aqui no ecrã qual é a arma que ele tem selecionada atualmente. Então vamos aqui ao Canvas, vamos clicar com o botão direito e vamos adicionar um painel. Portanto, vamos aqui a UI Panel. Pronto, e o painel é esta área toda que agora ficou aqui com este branco semi-transparente. Como eu quero que o painel fique centrado na parte de baixo do ecrã, nós aqui, quando temos um elemento da interface, podemos escolher como é que ele é ancorado. E neste caso eu quero que ele fique ancorado então na parte de baixo do ecrã. Portanto, vou clicar nesta que tem a pontinha cor de laranja ou amarela aqui em baixo. Pronto, e agora vou definir a largura dele. Eu vou pôr, por exemplo, 400 pixels e a altura vai ser, por exemplo, 60 pixels. E agora aqui a posição do Y. A posição do Y diz respeito àquele ponto ali no meio, que é o ponto pivô. Como ele está no meio do painel e eu pus 60 pixels de altura, eu vou pôr o Y a 30 pixels. E assim ele deve ficar ancorado aqui na parte de baixo. Se vocês acharem que ele mesmo assim é muito grande, podem depois diminuir o tamanho, mas normalmente o jogador vai estar a jogar assim. E acho que não é demasiado grande. Pronto, este painel então vai ser onde depois nós dentro dele vamos colocar os nossos elementos. E basicamente os elementos que nós vamos precisar de mostrar, como eu disse, é a arma e a vida. Tanto para a arma como para a vida, nós vamos usar umas pequenas texturas que vocês podem ir buscar ao nosso repositório. Portanto, aqui no nosso repositório há aqui uma pasta chamada texturas e estão cá três ficheiros que vocês podem descarregar já os três. O ficheiro da mira nós vamos usar para facilitar a maneira como o jogador faz mira, para acertar nos inimigos, especialmente quando implementarmos a pistola. O ficheiro da pedra é usado para mostrar que ele está a usar a pedra como arma, e o ficheiro da vida é um coraçãozinho para mostrarmos então que depois vamos usar para mostrar qual é a vida que ele tem. Portanto, fazem o download desses três ficheiros. Aqui na pasta do projeto vamos criar uma pasta para texturas. Portanto, vamos aqui criar um folder novo de texturas e depois arrastam lá para dentro então esses três ficheiros que vocês fizerem o download. O Unity consegue ler uma grande variedade de ficheiros de imagens. Neste caso são PNGs, também funcionava se fossem JPEGs. GIFs também acho que também funcionam, apesar de ele nos animar. Portanto, há uma série de diferentes tipos de imagens. Neste caso PNGs dá-nos jeito porque nós queremos que o fundo seja transparente. E então agora para cada uma destas imagens, aqui no tipo de textura vocês mudam para Sprite. E depois aqui em baixo onde diz Sprite Mode, vocês põem Single e fazem Apply. Portanto, para cada uma destas imagens fazemos a mesma coisa. Portanto, Sprite, Single, Apply. E na vida a mesma coisa. Sprite, Single e Apply. Começando pela mira. E a mira não vai ficar dentro do painel, a mira é para ficar aqui no meio do nosso ecrã. O que nós vamos fazer é, aqui no Canvas, carregar com o botão direito e adicionar uma Raw Image. Como vocês podem ver aqui, nós temos diferentes elementos. Nós vamos usar a maior parte deles, aos poucos durante o nosso trabalho. Vamos usar o Raw Image porque é o elemento que nos permite colocar uma imagem de uma forma muito rápida no meio do nosso ecrã. Portanto, nós podemos posicionar mais uma vez o ponto de ancoragem do nosso elemento. Neste caso eu quero que ele fique mesmo no meio do ecrã, portanto fica naquele ali. E aqui onde diz textura, eu vou colocar lá, vou arrastar para lá a minha mira. Pronto, e vocês podem ver que a mira ficou ali. Ela está muito grande, portanto eu vou diminuí-la aqui para um tamanho que aumentar 10 por 10. Pronto, olha, vai ficar 10 por 10, fica mesmo ali no meio. Portanto, e aqui vai servir para o nosso utilizador fazer mira quando tentar usar a pistola para acertar nos inimigos. Um aspecto que pode ser que é importante é saber que o canvas, os elementos de canvas são desenhados de cima para baixo e eles vão se sobrepondo. Basicamente isto quer dizer o quê? Quer dizer que se, por exemplo, se eu colocar aqui na mira um número negativo, que é para ele vir para baixo, pronto, como podem ver,
a mira está em cima, não sei se dá para perceber nesta, mas a mira está em cima do painel. Porquê? Porque o painel está a ser desenhado primeiro, depois em cima é desenhada a imagem. Se eu mudar aqui a ordem, a mira fica dentro do painel, fica por baixo do painel. Se calhar é mais fácil se eu mudar aqui a cor. Vocês podem ver a mira está a cor de laranja. Ok? Portanto, a ordem com que os elementos são desenhados, eu vou fazer Ctrl Z isto tudo, porque eu não quero mudar nada disto, era só para vos mostrar. Ctrl Z isto tudo, é só para vos mostrar que os elementos do canvas são desenhados de cima para baixo e que sempre que o primeiro elemento é desenhado, depois o segundo elemento é desenhado em cima dele e por aí fora. E isto também tem a ver, pode ter implicações quando nós temos elementos com qualquer precisamos de interagir, precisamos de clicar em cima deles, como quando fizemos o nosso menu. Eu vou mudar aqui o nome da raw image para mira. Pronto, e a mira fica assim. Agora, dentro do painel, eu vou adicionar também duas imagens. Portanto, mais uma vez, botão direito UI, raw image. Um vai ser a imagem para a vida. Esta imagem para a vida eu vou ancorá-la do lado esquerdo, portanto aqui, e vou colocar aqui o X em 50, vou pôr o tamanho da imagem 50 por 50, que é para ela ficar centrada no nosso painel. Atenção que há aqui este scale, isto não afeta nada dos nossos elementos, é só se nós quisermos fazer, tentar perceber melhor como é que os elementos estão a ficar, portanto não afeta nada em termos de execução do nosso jogo, só nos permite trabalhar com um bocadinho mais de detalhe. Portanto, esta raw image vai então ser para nós mostrarmos a vida, então eu vou arrastar para lá o coração. Pronto, e o coração agora ficou ali, e agora vou adicionar outro painel, outra imagem, outra raw image, dentro do painel, que vai ser para a arma. Neste caso vou ancorar do lado direito, portanto neste aqui, vou colocar também 50 por 50 o tamanho, e aqui vou colocar em menos 50, e agora vou arrastar para lá a pedra. Não é que ele vai ter sempre a pedra, mas como o jogo começa com ele tendo a pedra, nós depois quando mudarmos de arma vamos ter que mudar o símbolo que vai estar ali. Agora, falta-nos aqui o texto, onde nós vamos mostrar a quantidade de vida que nós temos. E para isso vamos usar outro elemento do Canvas, que é o Text Mesh Pro. Botão direito em cima da vida, eu vou colocá-lo como filho da vida, UI. Vocês têm aqui alguns elementos que estão a ser descontinuados, que estes que dizem Legacy, e um deles é um text. O Unity hoje em dia aconselha a usar este Text Mesh Pro porque tem melhor resolução do que o text simples. Quando vocês fizerem isto pela primeira vez, podem ter que importar os essenciais. Basicamente, importar os essenciais, o que é que nos vai dar? Vai-nos dar alguns tipos de letra para nós usarmos sem ser preciso estarmos a preparar nada. Se vocês não tiverem o Text Mesh Pro, podem ter que vir aqui ao Package Manager e no Unity Registry pesquisarem aqui por Text Mesh Pro. Bom, se ele não tiver instalado, vem aqui e instalam. Eu acho que hoje em dia ele está sempre instalado por defeito, antigamente é que era preciso vir aqui para instalar. Então este Text Mesh Pro, eu vou-lhe mudar o nome para TXT Vida. Vou centrá-lo, portanto vou aqui ao alinhamento e vou centrar tanto na horizontal como na vertical. Vou diminuir o tamanho da letra para 14. Vou mudar-lhe aqui a cor, assim para uma cor laranja. Pronto. E vai ser aqui que nós vamos mostrar quanto é que nós temos de vida para o nosso player. Para já em relação à interface ficamos por aqui. Vamos agora então à parte de mostrar a vida. Portanto, vamos adicionar um script neste Text Mesh Pro que vai precisar ter acesso à vida do player. Portanto, vai precisar ter acesso a este valor da vida atual aqui do player. E há basicamente duas maneiras que nós temos para fazer isso. Uma delas em que eu crio uma referência para o player e depois vou atualizando sempre que houver uma alteração de vida. E há outra maneira que é um bocadinho mais avançada, que é através de eventos, em que eu vou
não vou estar, digamos assim, a criar uma referência manual, vou criar uma referência por código que vai estar, entre aspas, a ouvir sempre que houver uma alteração na vida e, e vai fazer essa atualização automaticamente. Este segundo método é um bocadinho melhor porque permite-me, por um lado, que o script da vida do player não fique dependente da existência deste mecanismo de mostrar imagem aqui, de mostrar a vida na imagem, e também permite, por exemplo, se eu quiser ter mais elementos que precisam de saber se a vida do player mudou ou não. Por exemplo, eu posso querer criar um mecanismo em que o player está quase a morrer, e eu vou diminuir o nível de dificuldade do jogo para fazer com que ele possa, se calhar, sobreviver, ou vou fazer aparecer, por exemplo, spawnar, por exemplo, qualquer coisa para ele ganhar vida, só para o player não morrer e sair do meu jogo. Portanto, o segundo método é um bocadinho mais flexível porque permite informar, digamos assim, um, diferentes elementos no meu jogo que o player perdeu vida. E é esse segundo método que eu vou utilizar, apesar de ser um bocadinho mais complicado. Então, vamos começar por mudar aqui o nosso script de vida. Vou clicar duas vezes. Pronto, e então o que eu vou fazer é tirar partido de um sistema de eventos que o Unity tem, que me permite, sempre que houver uma mudança, sempre que acontecer qualquer coisa da qual eu quero informar o meu sistema, eu posso informar o sistema de que aconteceu aquilo. Por exemplo, neste caso, o player perdeu vida. Então eu vou criar aqui o evento public event action. Este evento vai usar um inteiro. Vou enviar com o evento, digamos assim, a informação de qual é a vida atual do player. Então eu costumo pôr on, que é aconteceu isto, quando aconteceu isto, on, e aqui neste caso é perdeu a vida. Ok? E agora, basicamente eu vou precisar de sempre que o jogador perder vida, portanto sempre que for executada esta função ou esta, eu preciso de executar este evento. E então o que nós podemos fazer é criar uma função para arrumarmos essa questão. Portanto, eu vou criar aqui uma função, vou-lhe chamar, por exemplo, atualiza vida. Atualiza vida. Esta função depois vai ser chamada em 3 sítios. Vai ser chamada quando o jogo começa aqui. Eu já copiei para cá. Quando o player perdeu vida, portanto aqui. E também quando o player ganha vida, portanto aqui. Ponto e vírgula. E o que é que faz o com licença, o que é que vai fazer o atualiza vida? Basicamente, o atualiza vida, como eu disse, vai informar vai informar os sistemas que estiverem a ouvir este evento que o player perdeu vida. Para isso, ele precisa de saber só se existe pelo menos um código, uma função, um sistema que está a ouvir se ele perdeu vida, portanto, que está ligado a este evento. E então fazemos assim: if on perdeu vida for diferente de nulo, porque se ele for nulo quer dizer que não existe nenhum sistema a ouvir, entre aspas, à espera de saber se o player perdeu vida. Neste caso, se for diferente de nulo, então eu vou informar que aconteceu este evento, ou seja, que ele perdeu vida, eu vou pôr cá a vida atual. Okay? Reparem que eu também chamo esta função aqui quando o jogo começa. Porquê? Que é para o ecrã, a interface com o utilizador estar atualizada mesmo quando ele não perdeu vida, ou seja, quando o jogo acabou de começar, porque senão só ia ser atualizado quando ele perdia vida. Portanto, basicamente o que nós estamos a dizer, sempre que este script tivesse executado e alguém que tem este script perder vida, nós vamos chamar este evento. Como eu não quero, como eu não quero que isto aconteça para toda a gente, eu só quero que aconteça para o player, só para lembrar, por isso é que eu voltei aqui ao Unity, só para lembrar que este script também está nos NPCs, portanto os NPCs também têm aqui o vida, não é? Mas a mim não me interessa disparar o evento, perdeu vida quando é um NPC, só quando é o player. Então o que eu vou acrescentar ao meu script é se existe a tag player, portanto se vocês não têm aqui a tag player,
vão aqui e ativem-na. Portanto, eu quero que só quando for com a tag player. Então, além desta condição aqui, eu vou pôr outra e este GameObject com game minúsculo, a tag é igual a player. Portanto, são as duas condições para disparar o evento, que é ser o player a perder a vida e haver pelo menos um sistema que está a ouvir que o player perdeu vida. Pronto, e agora vamos então aqui ao nosso Text Mesh Pro e vamos criar a função que vai ser chamada quando o player perde vida e vai ser chamada por aquele evento, ok? Então eu vou começar aqui clicando no Text Mesh Pro, no TXT vida, e vou adicionar o componente. Eu vou-lhe chamar HUD Manager. Estava aqui a pensar se este nome é o adequado, porque este nome acaba por ser não só para a vida. Eu vou pôr HUD vida só, porque isto é só a parte da vida. O HUD Manager implicava também ser a parte das armas, mas nós vamos fazer isso de uma maneira diferente. Portanto, para ser mais preciso, eu vou pôr só HUD vida. E então o que é que eu vou precisar aqui de ter? Vou precisar de ter uma referência para o Text Mesh Pro. Para isso preciso criar uma referência deste tipo, tmp_text. Se o vosso Visual Studio não o fizer, vocês vão ter que acrescentar este using do, unit, do tmp pro, tm pro, não é tmp pro, tm pro. Então este vai ser o text de vida. Aqui no start, o txt vida vai ser igual ao get component do tmp text. Portanto, é aquele componente que vai ter o texto. E agora, nós vamos ter que subscrever então aquele evento. Eu vou por aqui. Subscrever o evento on perdeu vida. Portanto, é este evento que está aqui. Mas eu quero subscrever este evento só, como eu disse há bocadinho, para o player. Então vou fazer aqui uma linha que é um bocadinho comprida, que é assim, find object of type. E eu agora sei que o player é o único que tem, por exemplo, o script. Tem o script de mover, por exemplo, não é? Não posso ser pelo script da vida, porque o script, como disse, script da vida existe nos NPCs, mas este player movement é só do player. Então posso fazer find object of type player movement. E agora, dentro deste, eu quero ir buscar o componente da vida. Portanto, isto assim, eu vou buscar o componente da vida só do objeto tem aquele script. E eu agora vou subscrever então o evento on perdeu vida. E aqui é a parte que pode parecer um bocadinho esquisita, que é fazermos assim, espaço mais igual. E agora o próprio Visual Studio deve dizer isto, carrega em tab. Então nós carregamos em tab e ele criou automaticamente a função. Se vocês quiserem podem mudar o nome, mas basicamente o que ele fez foi isto. Ele criou a função que já tem, que vai receber um inteiro. Vai receber um inteiro porquê? Porque nós aqui definimos que este evento vai enviar um inteiro, não é? Que é o vida atual. E então aqui, quando acontecer isto, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que atualizar o Text Mesh Pro com a vida atual. Portanto, é fazer isto. Pronto, e assim, reparem, nós vamos ter sempre este script a ser executado automaticamente sempre que o player perder vida e não temos que fazer não temos que fazer, digamos assim, nenhuma referência manual. A referência acaba por ser só pelo nosso código. Reparem, nós, apesar de termos mexido no script da vida, nós podemos pegar neste código e usá-lo no outro projeto, mesmo que no outro projeto não usamos este código aqui. Portanto, mantemos o nosso código o mais separado possível. É óbvio que este código aqui só vai funcionar se existir este evento naquele script. Pronto, e agora vamos então testar a ver se isto funciona. Portanto, eu vou aqui executar e se isto estiver a funcionar deve passar logo ali para 100, porque vai ser chamado logo quando o jogo começa, não é? Reparem, está a 100. E se eu agora começar a perder vida, porque
o esqueleto está-me a tirar a vida, estão a ver, estou a perder vida e sempre que perco vida está a ser atualizado. E mesmo que eu atire uma pedra agora ao esqueleto e lhe tire vida a ele, isso não afeta a interface, porque a interface é só a do player que está a ser atualizada e não é do esqueleto. Portanto, tal como nós pretendemos, que é mostrar a vida do. Se nós quisermos mostrar a vida também dos NPCs, podemos fazer outra coisa, que às vezes se vê em alguns jogos, que é colocar a vida sobre o próprio NPC, a vida dele. Estava a ver se conseguia matar, mas ele já me matou a mim. Pronto. Próximo passo então será criarmos um sistema. Eu vou mudar só aqui da pasta do script. Portanto, eu vou criar aqui uma pasta para a UI, dentro da pasta dos scripts, e vou pôr este U de vida dentro da pasta do UI. Dizia eu, o próximo passo, vamos então criar um sistema de mensagens para mostrarmos mensagens aqui ao utilizador. Podemos mostrar mensagens, por exemplo, de aviso, está aí um esqueleto, estás a perder vida, ou mensagens de informação a dizer o que é que ele tem que fazer, ou uma mensagem quando ele morre a dizer game over. Não é? Vamos então aqui dentro da pasta do UI criar uma classe nova, um script novo. Eu costumo chamar sistema de mensagens. Sistema de mensagem. Ok, já abriu. Nós vamos precisar para o sistema de mensagem um Text Mesh Pro aqui no nosso Canvas. Portanto, eu vou colapsar aqui o painel, que agora não me interessa, e dentro no Canvas vou clicar com o botão direito UI Text Mesh Pro. Eu vou chamar isto de TXT mensagem. Aqui no Text Mesh Pro vou centrar o texto horizontal e vertical. Overflow. Overflow, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se não tiver uma mensagem que seja muito grande, ela deve conseguir sair desta área aqui. Vão ver? Se vocês quiserem, podemos aumentar a área aqui do texto. Portanto, arrastando isto aqui, estes quadradinhos, eu posso aumentar a área do texto. Aliás, eu devia estar a arrastar não os quadradinhos, mas estes aqui azuis, assim. Pronto, o Overflow faz isto. Este aqui, o Word Wrap, quer dizer que ele vai fazer as quebras de linha. Se vocês não quiserem que ele faça quebras de linha, desativem. Em princípio, eu não preciso de uma mensagem assim tão grande. O tamanho de letra vou diminuir para 24, serve perfeitamente. Pronto. Eu vou começar aqui por limpar e não deixar nenhum texto. E vou então voltar aqui ao nosso sistema de mensagens. E a primeira coisa que eu vou precisar então vai ser de uma referência para o Text Mesh Pro. Não é? Vamos mostrar o nosso texto. Então vamos pôr aqui o Serialize Field para Text Mesh Pro XT. Não é Text Mesh Pro, é Text Pro. Agora paralhei-me. Desculpem lá. TMP Text. TMP Text. Mensagem. E aqui no Start vamos então preencher. Vamos então verificar se este está preenchido. Se não estiver preenchido, nós vamos dar um aviso ao utilizador que ele tem que o preencher, não é? O utilizador, neste caso, nós, programadores, que às vezes eu esqueço-me de preencher referências e então dá jeito de ter isto. Aliás, eu vou simplificar a minha vida. Eu vou depois pôr o script aqui. É mais fácil. Então, em vez de fazer isto assim, eu faço já preenchimento da referência. Até vou tirar aqui o Serialize Field, que eu não o quero cá. Get Component. Pronto. Agora, o que eu quero fazer é que este script possa ser executado da maneira mais simples possível e em diferentes sítios do meu jogo. Eu quero que ele seja executado, por exemplo, quando o player não consegue abrir uma porta porque lhe falta uma chave.
quero que ele seja executado, por exemplo, quando ele morre, para dizer uma mensagem game over. Posso querer que seja executado em muitos sítios. Então, normalmente o que nos dá jeito neste caso é tentarmos evitar ter de fazer aquela referência do find object of type, como eu tive que fazer aqui. Já não foi aqui, foi aqui. Portanto, para evitarmos esta linha gigantesca, então o que eu costumo fazer é criar aquilo que se chama um singleton. Um singleton é um objeto do qual nós só vamos ter uma instância no nosso projeto. E neste caso faz sentido porque eu só tenho um sistema de mensagens no meu projeto. Então, a maneira como nós fazemos um singleton é assim: fazemos um public static. Static quer dizer que vai ser é uma propriedade, neste caso, esta propriedade instance é uma propriedade que é acessível diretamente pelo nome da classe, portanto, não preciso de instanciar. Com licença, não preciso fazer um new object. E agora vou criar a função awake. Esta função awake é uma daquelas funções do Unity e que é executada antes da função start. Okay? Então aqui na função awake vamos ver se já existe uma instância. Portanto, se instance for diferente de null, se existir uma instância, como nós só queremos que exista uma, eu vou destruí-la. Se não, eu vou dizer que a instância é esta. Okay? E assim estou a garantir que só vai existir uma instância. Deixem-me só aqui pôr um return, porque se houver uma instância eu destruo o objeto e vai ficar a outra instância que tiver no meu código. Portanto, não preciso desta aqui. Portanto, imaginem que eu tenho, sem querer ou por alguma razão, copiei e colei e coloquei várias vezes este script no meu projeto. Todos aqueles que existirem vão ser destruídos, menos um, que é quando der aqui nulo. Portanto, quando ele der nulo, quer dizer que já não existe mais nenhum, e então vamos guardar este como sendo o nosso sistema de mensagens. Agora, aqui no nosso sistema de mensagens, basicamente o que nós vamos precisar é de duas funções. Uma que é para mostrar a mensagem. Basicamente, nós precisamos do texto que nós queremos mostrar e eu costumo colocar também a duração, porque às vezes temos uma mensagem que seja muito grande, nós podemos querer a duração. Mas a duração fica como um parâmetro opcional, portanto, a duração, se for indicada, vai ter um valor, se não, vai ter o valor 4. 4 segundos, ok? E então, quando nós estivermos a mostrar a mensagem, eu vou ativar o Text Mesh Pro. Vou pôr o enabled igual a true. Portanto, se ele estiver escondido, passa a estar visível. E vou pôr o texto igual a texto. Ok? E agora, como eu vou querer que, passada a duração deste tempo, ele desapareça, eu vou criar uma função que vai escondê-la. Esconder mensagem. Esta função eu vou invocá-la, invoke, name of esconder mensagem, e vou dizer que eu quero invocá-la passado aqueles segundos então que eu defini ali na duração. Portanto, quando eu chamar esta função no meu projeto, eu posso a chamar só fornecendo texto, que neste caso aquela mensagem vai estar visível 4 segundos. Se eu achar que o texto é muito grande, eu posso passar-lhe o texto e a duração e vai ter a duração que eu quiser. Aqui no esconder mensagem, eu vou basicamente pegar nestas duas coisinhas aqui e vou pôr o enabled em false e vou pôr o text igual a aspas. Okay? Pronto, e é só isto que nós precisamos para o nosso sistema de mensagens. Aqui na função start, eu vou chamar a função esconder mensagem para garantir que logo à partida, quando o nosso jogo começa, ele está escondido. Okay? Para testarmos isto, nós vamos aqui já ao script da vida. Eu gravei, ok? Ctrl S para gravar. Aqui no script da vida, eu vou aqui, se o GameObject tem a tag player, é o player que morreu, eu vou usar o meu sistema de mensagens, instance, mostra mensagem, game over.
Aqui no ganhar vida, eu vou também usar a mesma técnica, portanto, se foi o player, ou seja, se o GameObject que tem este script tem a tag player, eu vou usar o meu sistema de mensagens para mostrar a mensagem ganhou. Eu vou pôr aqui o. Não é o arroba, desculpem, acho que é o arroba. E depois aqui posso colocar qual foi o valor da vida que ele ganhou. Afinal, sempre é o cifrão. Ganhou de vida. Okay? E assim vou mostrar uma mensagem sempre que o player recuperar vida. Vamos então testar. Eu não sei se tenho aqui algum sistema para ganhar vida. Eu acho que tinha aqui. Vamos ver. Aqui. Uma maneira, já agora aproveito para vos mostrar uma maneira muito simples de encontrarmos se um script existe no nosso jogo. Eu acho que não tenho nenhuma maneira de ganhar vida, porque eu só tenho aqui o tira vida. Botão direito e depois Find Reference in Scene mostra-nos os objetos que tiram vida. Portanto, é a armadilha, é o corpo, é o NPC. Eu vou tirar aqui o 2D, é o NPC e é o bastão. Ok, eu não tenho nenhuma maneira dele ganhar vida, portanto não vou ter como testar para já esta mensagem. Quando nós pesquisamos aqui, pois temos aqui em cima este X muito pequenino para limparmos. Eu vou executar então e ver o que é que acontece quando morro, para ver se já nos aparece a mensagem de Game Over, que já deve aparecer. Portanto, quando o NPC me matar. Pronto, já agora estão a ver esta linha azul que está aqui, é aquele raycast que nós usamos para o player, para o NPC ver se consegue ver o player. Reparem que ele está a usar o raycast. Eu vou desativar isto aqui. Não. Está a usar o raycast para os pés do player. Isso também pode fazer com que às vezes o player não seja visível, apesar de ele estar mesmo à frente. E então nesse caso nós podemos ter que mudar também, em vez de ser os pés, colocar aqui, como fizemos com o objeto olhos do NPC. Pronto, aparentemente temos aqui um erro. Deixem ver na consola. Player. Isto aqui deu uma referência nula. Deu vida. Portanto, isto está no atacar. Deu vida. A referência nula aqui será o player, mas o player acho que nós não o destruímos, pois não. Deixem cá ver. Perdeu vida, morreu. Não, nós não o destruímos, porque é que ele deu referência nula. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Vou voltar aqui ao canvas. Ou então o erro foi, mas é aqui. Porque eu acho que não cheguei aqui a pôr o script do sistema de mensagens. Deixar outra vez o NPC tirar uma vida. Para ver se já não dá aquele erro. Estes erros de referência nula são sempre um bocado difíceis de detectar, porque é preciso perceber exatamente qual é o objeto que não está a ser preenchido. E ali há dois, há o tira-vida e há o player. Pode ser um ou outro. Deve aparecer agora a mensagem, ou devia ter aparecido aqui agora a mensagem. Já aqui está Game Over. Pronto, então era esse. O problema era que eu não tinha lá o sistema. E estão a ver, passados os 4 segundos desapareceu. Nós depois vamos ter que fazer a animação de morrer, mas para já ainda não fizemos isso. Pronto, o sistema de mensagens também já está criado, já o vamos poder utilizar, especialmente quando nós fizermos o inventário, porque nós numa das próximas sessões vamos fazer um inventário e o player vai poder apanhar coisas.
e guardar no inventário. Pronto, próximo passo então vamos fazer o menu de jogo, que vai pôr o jogo em pausa quando o player abrir. Então, para fazermos o menu de jogo, vamos criar um painel dentro do Canvas. Portanto, aqui no Canvas fazemos botão direito, UI Panel, eu vou chamar menu jogo. Como eu quero que o menu de jogo se sobreponha a tudo o que estiver no ecrã, eu vou colocá-lo como o último elemento do canvas. Portanto, se por acaso ele não ficou no sítio onde vocês querem, podem pegar nele e arrastá-lo cá para baixo. Não o arrastem para fora do canvas. A ideia é que ele se sobreponha a todos os elementos do canvas. Porque senão o problema que nós podíamos ter era, por exemplo, se ele estiver por baixo daqui da parte das mensagens, nós tentamos clicar num botão e não conseguimos interagir com o botão. Portanto, como eu disse, coloquem-no como último elemento. Agora aqui no nosso painel, eu vou colocar basicamente uma mensagem a dizer que o menu de jogo ou qualquer coisa assim do género. Portanto, botão direito UI Text Mesh Pro, menu de jogo. Se vocês quiserem, podem pôr o nome do vosso jogo ou por o vosso projeto ou qualquer coisa assim do género. Eu vou colocá-lo um bocadinho mais para cima. Portanto, vou bloquear a interface da cena em 2D outra vez. Vou fazer zoom out com a rodinha do rato. E agora vou clicar e arrastar isto mais para cima. Aliás, eu vou fazer outra coisa. Vou aqui ancorá-lo na parte de cima do nosso ecrã. Ok? E agora vou adicionar dois botões. Um que vai ser o botão que para já ainda não vai ter nenhuma funcionalidade, que é o botão que vai voltar ao menu principal. E o outro que vai ser o botão que vamos usar para continuar o nosso jogo. Então fazemos botão direito, UI Button Text Mesh Pro. Este vai ser o BT continuar. Eu vou arrastá-lo também um bocadinho mais para cima. Vou ancorá-lo também na parte de cima. Assim, se nós diminuirmos o tamanho do ecrã muito, estão a ver, eles vêm, são os dois solidários, vêm um com o outro. O texto do menu do jogo eu acho que está muito grande, eu vou diminuir aqui o tamanho para 24 e vou diminuir aqui a altura desta, não é deste, é deste das pintinhas azuis. Okay? E agora no botão, vocês vão entrar aqui dentro da hierarquia do botão, vão clicar neste Text Mesh Pro, este representa o texto que lá está dentro, eu vou pôr então continuar. Agora vou duplicar até o meu botão, vou arrastá-lo só um bocadinho mais para cima, vou aqui em menos 100, ok? E agora vou duplicar o botão direito, duplicate, este vai ser o BT terminar, e vou pô-lo aqui em menos 140, ok? Pronto, e agora mudo também o texto do BT continuar para terminar. Portanto, como eu disse, este botão de terminar para já ainda não vai fazer nada, porque nós não temos o menu principal, mas quando tivermos ele vai fazer voltar ao menu principal. Estes botões são personalizáveis, se vocês quiserem podem vir aqui e mudar a cor. Por exemplo, eu aqui no continuar até posso pôr assim um verde, e no terminar posso pôr um vermelho. Aqui no texto em cima do menu de jogo o branco também é assim muito pálido, no menu não se nota muito bem, vou pôr assim um cor de laranja se calhar, e negrito. Ok. Agora vou fazer então um script para um menu de jogo. O script do menu de jogo eu vou adicioná-lo aqui ao meu canvas menu de jogo. Aliás, não, vou adicioná-lo ao canvas principal. Ok? Porquê? Porque ele vai ter que abrir e fechar, vai ter que mostrar, basicamente vai ter que mostrar o painel ou não. E ao desativarmos o painel, desativávamos o script e depois não funcionava. Portanto, eu vou adicioná-lo aqui ao canvas principal. Eu para já vou desativar, não, vou deixar estar ativo, porque vai nos dar jeito. Então vou criar o script
e associá-lo aqui ao Canvas. Vou criar o script na pasta do UI, botão direito Create C# Script, menu de jogo. Ok, antes que me esqueça, para não acontecer com há bocadinho que me esqueci, vou já adicionar, vou já arrastar o menu de jogo para o Canvas, ok, para ele ficar aqui, ali está. E agora nós vamos precisar de referências para o painel, para este painel aqui, hum, que vai fazer aparecer ou desaparecer, portanto, o nosso menu de jogo. Deixem-me voltar aqui. Então, vamos precisar de um GameObject, public GameObject, menu de jogo. Okay? Não posso chamar menu de jogo porque já tenho ali o nome na classe. Ok? Então, vamos chamar, por exemplo, panel menu de jogo. Isto pode ser public ou pode ser um serialize field, portanto, tanto faz uma coisa ou outra. E então, agora aqui no Canvas, eu gravei o script. Agora aqui no Canvas, vocês já devem conseguir preencher aqui o painel. Estão a ver, já ali está. É só arrastar então o nosso painel menu de jogo para ali. Pronto, então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser fazer aparecer e desaparecer o menu de jogo conforme o jogador carrega na tecla ESC. Portanto, vamos usar o ESC como tecla para fazer aparecer e desaparecer o menu de jogo. Também podemos aqui controlar o estado do nosso player para que sempre que o player morrer, nós fazemos aparecer o menu de jogo. Ok? Para isso, nós vamos precisar aqui de outra referência que é para o nosso player. Portanto, vai ser outro GameObject, player. Começando por preencher a referência do player, eu vou então aqui no Start fazer o Find Object of Type e mais uma vez vou usar aquele script que nós sabemos que o player tem, que é o Player Movement. E temos aqui GameObject. Assim eu tenho a referência para o player e posso aqui na função update, sempre que o player morrer, fazer aparecer o menu de jogo para o jogador decidir se quer. Aliás, aí neste caso ele nem sequer vai poder continuar porque o player morreu ou vai ter que mesmo terminar. Então vamos começar por criar aqui duas funções, uma para continuar o jogo, public void continuar o jogo, e a outra que vai ser então a função que vai ser de terminar o jogo. Esta é a tal função que, como eu disse, que para já ainda não vai fazer nada, portanto aqui fica um to-do voltar ao menu principal. Para já a única coisa que nós vamos cá pôr vai ser, por exemplo, um console, desculpem, um debug log a dizer menu principal, só para nós testarmos a ver se isto está a funcionar. Portanto, nós depois vamos chamar esta função no clique no botão de terminar o jogo, e esta função vai ser chamada no clique de continuar o jogo, no botão de clique continuar, no clique no continuar o jogo. Como eu estava a dizer, então, continuar o jogo basicamente vai implicar aliás, vamos começar aqui pelo update, depois já fazemos o continuar. Aqui no update o que é que nós vamos ver? Vamos ver se ele carregou na tecla. Vamos buscar aqui o botão cancel. Eu já vos mostro onde é que está o botão cancel. Portanto, vou voltar aqui ao Unity, gravei. Vamos aqui a um sistema de input. Então, vamos aqui ao Input Manager, Project Settings, Input Manager, e vamos ver o botão cancel que está aqui. E vocês podem ver que corresponde ao tecla ESC e também no joystick ao botão 1. Nós já tínhamos criado aqui o Run, não sei se vocês se lembram, que era o Shift do lado esquerdo. Se vocês quiserem depois associar o botão Cancel a outro, por exemplo, num comando da consola ou assim, vocês podem depois ou duplicar
ou então alterar, por exemplo, se não quiserem o joystick 1. Voltando então ao nosso menu de jogo. Portanto, se o player carregou no botão cancel, o que, é que o que é que pode acontecer? Se o menu de jogo não estiver visível, nós vamos torná-lo visível. Se ele estiver visível, nós vamos escondê-lo para o jogo continuar. E então, nós podemos testar se o menu de jogo está visível ou não, analisando aqui o painel. Portanto, se aquele painel no menu de jogo um, estiver ativo, portanto, existe uma propriedade que é Active Self. Isto indica-nos o estado em que ele está. Portanto, se ele estiver ativo, quer dizer que está visível, quer dizer que o jogador já abriu anteriormente o nosso menu de jogo, ele estava aberto, ele voltou a carregar no ESC, então nós aqui chamamos a função continuar o jogo. Se não, quer dizer que ele não está visível e nós vamos pôr o jogo em pausa e vamos mostrar, o painel. Ok? Esta função pausar jogo também ainda não existe, vamos ter que criar aqui public void pausar jogo. Começando pela função pausar o jogo, o que é que nós precisamos de fazer? Portanto, se pausarmos o jogo, quer dizer que queremos mostrar o menu, então vamos ativar o painel. Painel menu de jogo, set active para true. Se quiserem podemos já copiar esta linha e colar aqui em cima e pôr falso. Portanto, quando for para continuar o jogo, nós vamos esconder o menu. Outra coisa que vamos ter que fazer quando abrimos o menu de jogo, mas aqui depende se vocês querem ou não que o jogo pause mesmo. Vamos parar o tempo. Nós usamos uma função, ou melhor, a propriedade do tempo para controlar a velocidade dos jogadores e nós podemos parar o tempo usando a propriedade timescale. Portanto, a propriedade timescale indica a velocidade a que o tempo está a passar e se nós colocarmos a zero o tempo para. Porque é que o nosso jogo todo vai parar? Só para vos mostrar, por exemplo, aqui no NPC Movement. Aliás, acho que aqui no NPC Movement acho que até não há nada, mas no Player Movement existe, que é este Delta Time. Portanto, este Delta Time, se o tempo estiver parado, passa a ser zero. Ao ficar a zero, reparem, nós estamos a multiplicar isto tudo, logo o resultado do movimento vai ser zero e o jogador não se vai movimentar. Ok? Portanto, paramos o tempo. Aqui em cima, no continuar, vamos continuar o tempo. Portanto, vamos pôr outra vez o timescale em 1 para o tempo voltar a andar normalmente, não é? Vamos testar a ver se isto funciona. Eu acho que não me esqueci de nada, mas vamos ver. Aliás, acho que me esqueci de uma coisa. Deixem-me voltar aqui ao menu de jogo. Pronto, aqui quando o jogo começar eu quero ter a certeza que o painel está escondido. Reparem que eu agora tenho o visível, não é? Mas eu quero que ele quero garantir que ele está escondido. Então aqui eu vou chamar a função continuar jogo. Continuar jogo. Assim ela vai entrar aqui e vai esconder o painel e pôr o tempo a 1. Pronto. Em relação aos botões, é isso que também me estava a esquecer, temos que agora associar aqui nos botões os cliques. Então o botão, eu vou abrir aqui o painel, o botão de terminar vai abrir o clique associado, ou melhor, o clique vai executar esta função, que é a função de terminar. O outro botão de continuar vai executar esta. Ok? Então o que nós fazemos é o seguinte, clicamos aqui no BT continuar e existe aqui um evento que é onClick e nós podemos pôr aqui uma lista de funções que queremos chamar quando acontece este evento, que é o clique. Então clicamos aqui no mais e agora vamos arrastar para aqui o objeto que tem o nosso código, no nosso caso é o canvas. Arrastamos para aqui o canvas e agora aqui em cima podemos escolher a função. A nossa função está dentro do menu de jogo e é a função de terminar, porque este é o botão de terminar. No botão continuar, fazemos a mesma coisa, carregamos no mais, arrastamos para aqui o canvas e agora vamos ao menu de jogo e escolhemos a função continuar jogo.
Pronto, e agora vou fazer Ctrl S para gravar tudo e vou testar. Portanto, eu vou abrir com o menu aberto que deve fazer com que ele se esconda, porque eu chamei lá a função, exatamente. Agora carrego no ESC. Tenho um. Ok. Era uma coisa que eu acho que já vos podia ter chamado a atenção, que é esta mensagem que aparece aqui em baixo, Screen Position of View Frostroom, é uma mensagem do próprio Unity e foi essa mensagem que fez parar o jogo. Estão a ver aqui. Um, Porque é que isto acontece? Porque nós contamos em modo 2D e fazemos zoom out muito grande, ele está-nos a dizer que nós ficamos fora da área que a câmara consegue captar, digamos assim. Então eu vou tirar o 2D e vou fazer, por exemplo, duplo clique aqui no taco. E vou fazer continuar o nosso jogo. Vou tirar aqui de pausa. Pronto, já está a andar o jogo. Pronto, estou a ser atacado. Carreguei no ESC. Reparem, abri o menu de jogo. O esqueleto está parado. O taco parou. Portanto, o mundo parou. Literalmente, está tudo parado. Nós depois podemos ter que ajustar em algumas coisas. Por exemplo, às vezes o que acontece é que eu carreguei no clique. E agora quando fizer aqui continuar, por acaso não fez, mas às vezes o que faz o atirar, porque é o mesmo botão que serve para atirar as pedras, é o mesmo botão que está no menu de jogo, ok? Pronto, eu carrego no ESC, se carregar no ESC o menu vai embora, que é o que nós queremos. Se eu carregar no continuar o menu vai embora. Se eu carregar no terminar, vejo aquela mensagem que nós vamos depois resolver, que é o sair para o menu principal, ok? E pronto, temos nosso menu de jogo a funcionar tal como pretendido, ok? Pronto, mais um passo aqui na nossa construção do nosso pequeno jogo, um, que é aqui a interface. Uma coisa que eu vos queria mostrar também aqui na interface, aqui nos botões, vocês podem configurar diferentes cores para os estados do botão. Por exemplo, a cor, eu mudei a cor aqui em cima, mas devia ter mudado aqui em baixo. A cor do botão quando ele está normal. Eu vou voltar aqui a pôr a cor assim. Aliás, se vocês não gostarem do botão com este formato, vocês podem vir aqui e remover. E ele fica com outro formato, estão a ver? E existem depois outros diferentes formatos que vocês podem aplicar. Isto basicamente é um sprite, vocês podem usar os sprites que quiserem para dar a forma aos vossos botões. Portanto, aqui a primeira cor é a cor quando o botão está visível, mas não há nenhuma interação. Depois a segunda cor é quando o rato passa por cima dele. Por exemplo, podem pôr um verde mais escuro. Depois a terceira cor é quando o rato está a carregar nele. Eu vou pôr ainda mais escuro. Quando ele está selecionado, aqui nós não usamos, mas basicamente se usássemos, por exemplo, a tecla Tab para selecionar. E quando ele está desativado é a cor aqui em baixo. Ok? Portanto, eu vou fazer a mesma coisa no vermelho. Vou voltar a pôr aqui a cor branca. E vou mudar as cores aqui em baixo. Portanto, esta é a cor quando ele está visível. Esta é a cor quando o rato passa por cima dele, vai ser um vermelho um bocadinho mais escuro. E esta é a cor quando o rato está a carregar em cima dele. Podemos testar agora para vocês verem. Então, estão a ver, o rato passou em cima do continuar. Quando passa em cima do terminar, quando eu carrego no terminar ainda fica mais escuro. Portanto, foram as três cores que eu selecionei. Ok, aqui o Selected, pelos vistos, é a cor quando eu cliquei nele e ele está selecionado. Portanto, eu vou voltar. Eu vou pôr esta cor igual à primeira. Portanto, vou copiar aqui o hexadecimal. Vou lá aqui em baixo. Okay? E vou fazer a mesma coisa no botão do continuar. Vou copiar. Selected. E colar o hexadecimal. Assim garanto que a cor está exatamente igual. Deixem-me experimentar. Acho que está a funcionar. Ainda antes de terminarmos esta sessão de hoje, eu queria acrescentar aqui mais uma funcionalidade ao nosso jogo. E agora vou desativar aqui o menu de jogo. Isto não deve implicar nada, só para testar. Eu vou executar outra vez. É só para ele não estar aqui em cima de toda a interface.
ok? Eu fui aqui, desativei ali em cima naquela caixinha. Eu quero criar um mecanismo para spawnar os esqueletos. Portanto, nós para já temos aqui este esqueleto sozinho, mas eu quero criar um mecanismo para spawnar os esqueletos. Para isso vou criar um prefab no nosso esqueleto. Portanto, aqui embaixo na pasta dos prefabs ainda não tenho o esqueleto, então vou arrastar para aqui o esqueleto para fazer um prefab. Podemos criar um variant, acho que nós já fizemos isso outra vez com a armadilha, ou então vou-vos mostrar outra maneira, que é criar um original, que é assim, clicamos com o botão direito, isto é uma novidade desta versão do Unity, clicamos com o botão direito e vamos a prefab e fazemos o unpack completely. Isto vai, na prática, separar o nosso NPC do modelo que nós importamos do esqueleto. E agora se arrastarmos para cá, para a pasta dos prefabs, ele já faz um prefab original sem ser um variant, ok? Portanto, das versões anteriores não havia esta funcionalidade, esta é uma funcionalidade relativamente recente. Como eu estava a dizer, o que eu quero fazer agora é quero criar um mecanismo para spawnar os esqueletos. Eu não quero só ter só um esqueleto, eu quero ter vários. Então vou pôr aqui um sítio onde vou spawnar os esqueletos. Spawnar na prática é colocar os esqueletos de forma dinâmica no meu jogo. Ok? Então vou criar um objeto vazio e eu vou-lhe chamar NPC Spawner. Spawner. Vou-lhe adicionar um script que ainda não criei, que vai ser NPC Spawner também. Basicamente, este script vai ser responsável por gerir os esqueletos que estão no nível e nós podemos definir um grau de dificuldade para o nosso jogo, quer dizer quantos esqueletos é que nós queremos no nosso jogo. Então, vamos começar por definir um campo que é o número de esqueletos. Eu vou-lhe chamar max items. Ok? Isto vai ser o número máximo de NPCs, ou seja, enquanto eu tiver 5 NPCs não faz mais nada. E depois vou ter um intervalo de tempo que vou usar para testar se tenho menos NPCs do que eu defini como sendo o máximo. Portanto, e se eu tiver, vou spawnar mais um. Portanto, por exemplo, se eu colocar aqui 5, quer dizer que é 5 em 5 segundos eu vou ver se preciso spawnar mais esqueletos. Intervalo de tempo entre spawn de NPCs. Depois preciso definir o modelo de NPC que eu quero spawnar. E aqui nós também podemos ser um bocadinho criativos e permitir diferentes modelos. Portanto, nós neste momento só temos o esqueleto, mas eu posso ter vários. Então vou criar um vetor de Game Objects e vai-me permitir ter diferentes esqueletos. Se eu tiver só um, só tenho um. Se eu tiver mais, acrescento mais. E depois vou definir os pontos. Lembram-se que os nossos NPCs andam através, têm um mecanismo que é andar pelos pontos que nós temos aqui. Nós temos que os definir sempre, porque reparem, eu fiz o NPC, este aqui, eu fiz o prefab do NPC, este que está na cena tem os pontos, mas aqui o prefab não tem os pontos, porque um NPC, um prefab só consegue ter referências para outro prefab. Os pontos não são prefabs, os pontos são pontos que estão na nossa cena e por isso ele não mantém o estado dos pontos que ele vai perseguir. E então nós vamos definir aqui também quais são os pontos que vamos atribuir aos nossos NPCs. Portanto, estes pontos são aqueles pontos de patrulha. Vou definir aqui quando é que é o próximo intervalo, portanto o next spawn, e depois vou criar uma lista. Eu vou pôr serializable, não é que é só para nós vermos o que é que está a acontecer, ok? Nós não vamos meter lá nada, mas basicamente esta é a lista onde nós vamos ter os itens que estão a ser spawnados, ou que já foram spawnados, neste caso os NPCs que nós temos no mundo. Então aqui quando começar o nosso jogo, nós vamos dizer que o próximo intervalo é igual a intervalo. Okay? Aqui no update nós vamos subtrair o tempo do intervalo com o time delta time. Portanto, isto faz com que se o jogo estiver parado, porque eu abri, por exemplo, o menu, não está a contar o tempo também. Quando este intervalo chegar a 0,
Vamos então spawnar. Ok? Para spawnar, o que eu vou fazer, vou começar por fazer é limpar a minha lista, porque esta lista aqui dos esqueletos ou de outros itens, isto na prática pode ser usado para outras coisas, não só para esqueletos. Mesmo quando eu matar um dos nossos esqueletos, ou o jogador matar um dos esqueletos, ele fica na mesma lista, só que fica como nulo. Então a primeira coisa que eu aqui vou fazer é limpar a minha lista. Para isso, eu vou fazer um ciclo em que vou percorrer a minha lista toda. E sempre que nós percorremos uma lista e vamos alterá-la, isto é um conceito de programação, ok? Um, Sempre que a vamos alterar, nós devemos começar pelo final para o início, não do início para o final. Então eu vou começar por percorrer lista itens count -1. Portanto, aquilo é o número de NPCs que eu tiver na lista. -1 porquê? Porque os elementos que estão numa lista em C Sharp, o primeiro elemento é o 0, não é o 1. Se eu tiver 10, o último não é o 10, é o 9. Então, enquanto o i for maior ou igual que 0, eu vou subtrair, portanto, vou percorrer a lista ao contrário. E sempre que eu encontrar um item cujo estado é nulo, portanto, se ele estiver nulo, eu vou removê-lo da minha lista. Portanto, para remover um elemento da lista, fazemos o remove at e indicamos a posição i. Portanto, na prática, aqui estamos a limpar, eu vou pôr aqui um comentário, a retirar os NPCs que morreram da lista. Okay? Agora a seguir, vamos então ver se precisamos de spawnar ou não, não é? Porque nós podemos não precisar de spawnar. Portanto, se o lista items.count for maior ou igual que max items, portanto, se nós temos o número de elementos na lista que corresponde ou ultrapassamos até o número máximo de itens, nós não vamos spawnar nada e vamos embora. Aliás, aqui antes de irmos embora, nós devíamos fazer outra coisa, que é definir o próximo tempo de spawn. Eu vou fazer isto já aqui. Portanto, o next spawn vai ser igual ao intervalo, mas para isto não ser muito monótono, eu vou fazer um random. Vou fazer aqui um random range, por exemplo, entre 0 e 5 segundos. Ou seja, não vai ser exatamente o tempo que eu definir ali em cima, vai ser aquele tempo que eu defini ali em cima, por exemplo, 5 segundos, ou até, estou a decidir aqui de uma forma fixa, até mais 5 segundos. Portanto, vai ser aleatório para não ser sempre exatamente com aquela cadência prevista. E então agora vamos então spawnar novo item. Portanto, para spawnarmos um novo item, nós já sabemos que existe uma função que é o instantiate. Nós precisamos de saber a posição onde queremos spawnar o nosso item. Para isso, eu vou definir uma posição também mais ou menos aleatória, ok? Portanto, eu vou criar aqui uma variável posição. Se soubesse escrever era mais fácil. Posição. E eu vou dizer que vai ser um novo vector 3. E agora, eu tenho que lhe dar o x, o y e o z. O y é a altura, eu vou manter o y do objeto que tem o spawn. O x e o z, como é na área à nossa volta, eu vou fazer também um random. Então vou fazer assim, transform position x e vou fazer aqui com o random range, mais uma vez. Eu vou pôr aqui um -1 e 1. Portanto, quer dizer que pode ser menos 1 metro para a esquerda, mais 1 metro para a direita. Ok? Agora, no y, vou pôr exatamente a mesma coisa. Ou melhor, vou pôr a posição y, porque eu não quero correr o risco de spawnar um objeto por baixo do terreno. No z é que vou pôr a mesma coisa que tenho aqui em cima. Portanto, vou copiar isto e vou colar e vou mudar só aqui para z. Portanto, isto vai-me permitir spawnar o nosso inimigo numa área à volta daquele elemento que tem este script, tem o spawner. O Y, como eu disse, eu vou manter o Y para não correr o risco de estar a spawnar elementos que estão abaixo da terra. E agora vamos então spawnar aqui um novo NPC com a função instantiate. Aqui temos que então escolher o modelo. E reparem, o modelo é
este vetor que está aqui em cima. E eu mais uma vez vou usar o random range para fazer aleatoriamente qual é que é o modelo que vai ser spawnado. Portanto, vou usar aqui o length menos um do nosso. Não, menos um não porque é exclusivo. Portanto, o random range vai sortear um número entre 0 e o valor anterior, porque este último é exclusivo. Portanto, eu aqui não preciso pôr o menos um, que senão corria o risco de nunca spawnar o último modelo que eu tinha no meu vetor. Portanto, assim sorteio de forma aleatória qual é que é o próximo NPC que eu vou colocar no mundo. A seguir vou indicar a posição. Depois tenho que indicar a rotação. Eu não quero que ele fique rodado, portanto vou usar o Quaternion Identity, que indica na prática que o objeto que vai ser spawnado não fica rodado. E agora, este NPC vou adicioná-lo à minha lista de itens. E a seguir tenho que definir então os pontos de patrulha dele. Os pontos de patrulha dele, basicamente, eu vou usar então esta variável que eu tenho aqui em cima, que chama-lhe pontos. Só para termos a certeza que ela tem alguma coisa, eu vou fazer aqui este if. Portanto, se for maior que zero. E agora nós vamos a npc get component npc movement pontos igual a pontos. Portanto, e assim os pontos de patrulha vão ser igual aos pontos que nós definimos ali em cima. Portanto, recapitulando, eu começo por definir o próximo intervalo de spawn, com base no valor que eu defini ali em cima. Portanto, começa a contar o tempo, digamos assim. Aqui vamos descontando o tempo para o próximo spawn. Este if é para indicar se nós já chegamos ao momento em que temos que spawnar ou não. Depois recalculamos a próxima vez que vamos tentar spawnar. Com o random range fazemos com que seja aleatório, entre 4 ou 5 segundos, mais o tempo que nós definimos ali inicialmente. Retiramos todos os itens que estão na lista e que entretanto já foram destruídos. Verificamos se mesmo assim, e reparem que fazemos isto só depois de retirar os itens que estavam na lista, verificamos se atingimos o número máximo de elementos, e nesse caso não spawnamos nada, terminamos aqui a execução do nosso código. Se vamos spawnar, primeiro vamos sortear a posição onde vai aparecer o próximo elemento. Aqui o próximo elemento aparece com a posição com um range, com uma variação de 1 metro para um lado ou para o outro. Depois vamos instanciar o nosso elemento. Mais uma vez usamos o random range para sortear o próximo NPC que vamos colocar no mundo. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, um esqueleto e depois tivermos um zombie e depois tivermos um robô, nós podemos sortear diferentes elementos aleatoriamente. A posição, a tal posição que nós temos a sortear, e depois sem rotação nenhuma. A seguir adicionamos à nossa lista este elemento e atribuímos os pontos desde que o nosso spawner tenha pontos para atribuir, ok? Vamos então testar o nosso código, eu já gravei. Vamos aqui testar o nosso código. Uma coisa muito importante, temos que garantir que o spawner está em cima do terreno, porque senão cometemos o erro. Eu vou atribuir-lhe aqui um iconezinho, portanto aqui em cima vou-lhe colocar aqui um iconezinho vermelho para ser mais fácil vermos no mundo. Portanto, estão a ver, ele não se vê porque está abaixo do terreno. Eu vou aqui ao Y colocar em 10. Ok? Ver se ele já se vê. Deixem fazer duplo clique. Continua a não se ver. E o que é que eu mudei para 10? Mudei outra coisa para 10 que não foi o spawn. Mudei qualquer coisa aqui para 10. Mas pelos vistos não foi o spawn. Foi o terreno. Ok, foi o terreno. Desculpem lá. Foi o terreno. Porque eu cliquei aqui e ficou selecionado o terreno. Ok, estupidez. NPC spawner. 10. Ok, está aqui nesta clareira. Eu vou deixar em 10. Portanto, modelo. Eu vou clicar aqui no mais e vou arrastar para aqui o meu NPC. Os pontos vão ser estes pontos que estão aqui. Portanto, vou clicar aqui no mais e vou arrastar para aqui os pontos. São 3 pontos, portanto preciso de 3 cliques. O primeiro, o segundo e o terceiro.
Voltamos ao spawner. E depois aqui onde vão aparecer os NPCs conforme eles forem inseridos no mundo. Eu vou apagar este. Portanto, neste momento não tenho nenhum NPC. E vou manter isto aqui visível para nós vermos aqui aparecerem os NPCs. Eles vão aparecer aqui à nossa frente na nossa cena. E depois há de começar a percorrer. Já aqui está um. Está a contar o tempo. Ele já me viu, portanto já me veio atacar. Ok. Aí vem ele, cheio de pressa. Já apareceu outro. Também já me viu, também já me veio atacar. São todos meus amigos. Deixa-me fugir dele. Já ali está um terceiro. Ok. Eu já os despistei. Eles agora já não conseguem ver porque ele está muito longe. Eu estou atrás das árvores. Um quarto. Temos definido como máximo 5, portanto são 5 agora e não deve aparecer mais nenhum enquanto não voltarem a spawnar e andam eles ali de volta da casa. Se eu matar um deles, vai spawnar. Se eu conseguir matar um deles, vai começar a spawnar outra vez. Agora vem aqui estes caletos raivosos. Deixa eu ver se eu consigo matar um. Mas eles ainda não são destruídos. Vamos fazer essa parte já agora. Deixem-me só arrumar aqui o script que criamos. Portanto, vou pôr aqui na pasta dos NPCs e vou voltar à vida. Na vida vamos definir. Para já vamos destruir os objetos quando morrem, ok? Para já nenhum está a ser destruído. Portanto, aqui quando eles morrem, nenhum deles está a ser destruído. E nós vamos fazer com que eles sejam destruídos. Portanto, vamos aqui a. Perde vida. Se perde vida é 0. Nós vamos fazer destroy game object, mas nós não vamos querer destruí-los logo. Vou criar aqui um intervalo morrer, ok? E este intervalo morrer, eu vou defini-lo aqui em cima, public float intervalo morrer. Vou pôr, por exemplo, 2 segundos, ok? A ideia é que nós depois podemos querer fazer a animação deles morrerem e assim faz a animação e só depois é que eles serão destruídos. Então, deixem-me só confirmar aqui com quanta vida é que os nossos NPCs estão a ser inseridos. Portanto, onde é que isto está? Eles estão a começar com 100. É muito tempo, é muita vida para eu os matar. Vou-lhes pôr só 10 de vida e assim vai ser mais fácil para testarmos. Eu vou-me esconder alguns aqui para trás para deixar spawnar os 5 NPCs. Isto só para testarmos o nosso código. E vamos ver se está a funcionar como deve ser. Quantos é que já aqui andam? 2. Mais um 3. Vem aqui um atacar-me. Ok, obrigadíssimo. Pronto, ele já morreu. Isto até já fazem a animação de morrer. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ele não está a ser destruído. Porquê? Pois assim só aparecem 4. É que ele fez a animação de morrer. Deixem cá relembrar isto, que eu já não estava recordado que eu já tinha esta animação aqui. Pois já que estava a morrer. Ok. No entanto, porque eles já. Pois nós aqui fizemos um morrer aqui no NPC Movement. Pois, porque nós fizemos aqui o código aqui dentro. Ok. Pronto, eles já fazem a animação de morrer, ainda bem. Mas ele não está a ser destruído. Porque é que ele não foi destruído? Deixem ver aqui. No update. Porque era suposto ele ter sido destruído pelo script da vida. Passado 2 segundos. Vida. Vida atual igual a 0. Destroy. Intervalo morrer.
Ok, vamos lá ver porque é que ele. Vou pôr aqui um console, pôr aqui um debug log. Ok, já. Não, não. Estava a pensar que estava dentro do if, mas não, este if aqui só afeta esta linha. Portanto, estava a pensar que o problema seria. Estava a pensar que o problema seria o if, mas não é. Testar, ver se eu consigo matar o NPC. Quer dizer, consegui já o consigo. Ele devia desaparecer, não está a desaparecer. Nós podemos querer que ele não desapareça, mas depois o jogo pode ficar um bocado pesado demais. Acertei-lhe com a pedra, ele caiu. Console log, não está a aparecer aqui nada a dizer que ele morreu. Deixa eu ver aqui a vida dele. Está a 10 na mesma? Não, a vida atual está bem. Está a 0. Porque é que ele não foi destruído? Estranho. E nem apareceu aqui, mas um. Vida atual. Perde vida. Perde vida. O que é que está aqui a falhar? Vida atual igual a vida atual menos valor. Ele está a ficar a 0. Vida atual fica a 0. Aqui não pode ser menor. Desculpem lá. Tem que ser menor ou igual. Desculpem lá. Portanto, se for vida atual for menor ou igual que 0, porque está a chegar a 0, não está a ser menor que 0. Estava mesmo aqui à minha frente e não vi esse erro. Ok? E já agora aqui nós. Portanto, aqui é só o que morreu. Mas aqui eu tenho que fazer aqui uma alteração que é. Esta mensagem para já não, nós não usamos. Mas mesmo assim há aqui um bug que é a chaveta tem que estar ali. Ok? O problema aqui era isto. Portanto, faltava ali o igual a 0. Que ele morre quando chega a 0, não é só quando é menor que 0. E por isso é que não estava a destruí-lo. Vamos lá então ver se nós agora já conseguimos destruir o nosso esqueleto. Falhei. Matei-o. Já apareceu a mensagem morreu e ele já desapareceu. Estão a ver? Eu vou fazer uma alteração que é aumentar o tempo. Porque ele está a desaparecer muito rapidamente, quase nem faz a animação toda. Portanto, o intervalo de morrer eu vou pôr, por exemplo, 15 segundos. Assim dá tempo para ele cair, morrer e fica lá durante 15 segundos morto. Pronto, e nesta sessão acho que já fizemos muita coisa. Nas próximas sessões, a próxima sessão vai ser muita programação. Vamos criar um sistema de inventário, vamos criar um sistema de interação, vamos adicionar mais armas, pelo menos mais duas armas, uma que vai ser para atirar umas granadas e outra que vai ser uma pistola, mas essas armas vão depender do utilizador, por exemplo, ter granadas para atirar e por aí fora, ok? Pronto, ficamos por aqui nesta sessão.